leituras do 5º ano. Aqui é a professora Joanete Xavier, professora de língua portuguesa. Estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre a coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa. Agora estamos falando sobre o volume 3, capítulo 1. Bora lá comigo? Vamos conhecer quais são as habilidades que fizeram parte desse volume 3 no capítulo 1. Bora ver? Então vamos lá comigo. Olha só, as habilidades que fizeram parte para a elaboração dos itens desse volume foram LP 15. O que diz a LP 15? Essa habilidade da BNCC: distinguir fatos de opiniões em textos informativos, jornalísticos, publicitários. E também a LP 34, que diz identificar em narrativas, cenários, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. Tem mais habilidades? Tem sim! A LP 16, que diz estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais de substantivos por sinônimos ou pronominais, uso de pronomes anafóricos, pessoais, possessivos, demonstrativos, que contribuem para a continuidade do texto. E por fim, a habilidade LP 28, que é acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E por fim, a LP 35, que é analisar diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentidos em verbos de enunciação e, se for o caso, o uso da variedade linguística no discurso direto. Essas foram as habilidades que serviram de base, de estrutura para a elaboração dos itens do volume 3, capítulo 1. Agora, nós vamos observar que essas habilidades, elas se alinham a descritores, aqueles descritores que aparecem lá na sua coleção, ao lado do item. Então, vamos embora comigo conhecer os descritores que estão alinhados às habilidades que foram apresentadas? A LP 15, ela está alinhada com descritor, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Já a LP 34, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. E a LP 16, estabelecer relações lógicos-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios. A LP 28, identificar palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E, por fim, a LP 35 relaciona-se ao descritor, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Bem, depois então de apresentar as habilidades e os descritores que estão presentes lá na sua coleção e que serviram como base para a elaboração dos itens, agora é o momento de falar do letramento. Como é que nós vamos, então, potencializar o letramento, que é a grande preocupação da BNCC? Então, a potencialização para que você desenvolva as proficiências leitoras, elas estão aqui, na sugestão que eu ofereço a vocês com as etapas que compõem o desenvolvimento do letramento em
língua portuguesa. E aqui nessa tela eu procuro sempre antecipar, criar aí, né, uma expectativa de qual texto nós utilizamos para apresentar a sugestão. Será que você já fez pela imagem? Será que você conseguiu fazer aí? Qual foi o texto escolhido? É esse mesmo. É o texto que diz 10 animais que foram extintos entre 2000 e 2020. Bora conhecer comigo? Esse texto está aí, no volume 3, capítulo 1, do 5º ano. Bora ver. Leopardo nebuloso de Formosa, 2013. O leopardo nebuloso de Formosa, ele é original da ilha de Taiwan. E assim como muitas outras espécies, elas foram caçadas por causa de sua bela pele. Como há muitas outras espécies, né? Então ela foi caçada. Como a ilha tem apenas 394 quilômetros de comprimento e 144 de largura, e uma população humana de mais de 23 milhões de habitantes, aos poucos o leopardo foi perdendo seu espaço. Para os habitantes nativos das ilhas, os aborígenes Hukai, os leopardos eram intocáveis. Porém, populações subsequentes de taiwaneses não seguiram essa mesma ideia e levaram a espécie ao seu fim. Depois de mais de 8 anos buscando por uma espécime de leopardo nebuloso de Formosa, sem sucesso, ele foi então adicionado à lista de animais extintos. Triste isso, né? Bom, e agora, esse texto, ele pertence a que item do volume 3, capítulo 1, ao item da atividade 9, tá? E qual foi o descritor utilizado para a elaboração do item? Foi esse aqui, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. Então, esse texto belíssimo, ele foi usado apenas para a elaboração desse item que avalia esse descritor pontualmente. Eu não poderia deixar esse texto estanque, parado, por isso eu o escolhi para dizer para vocês sobre a minha sugestão com esse texto. Bora lá? Olha só, a etapa 1, desvendando os segredos do texto. Leitura compartilhada. Aqui o professor lerá o texto que foi selecionado, 10 animais que foram extintos entre 2000 e 2020. O professor pode ler em voz alta, pode projetar, enfim, enquanto os estudantes acompanham a leitura individual na sua coleção. Você indica a página, né, da atividade, que é a atividade 9, enfim. Debate investigativo. Os estudantes serão divididos em grupos, essa é a segunda etapa, e juntos eles vão debater as seguintes perguntas: quais animais foram extintos entre 2000 e 2020? O texto só apresenta o caso do leopardo. Quais as causas da extinção desses animais? Quais os impactos da extinção desses animais para o meio ambiente? O que podemos fazer para evitar a extinção de outras espécies? E aqui é importante também que você dê condições para que em grupo os estudantes pesquisem mais sobre outros animais que foram extintos. Ficaria um trabalho bem bacana, porque o texto foca no leopardo, mesmo porque nós fizemos um recorte, né, para a atividade proposta. E a seguir, vamos fazer uma caça ao tesouro? Essa é a minha sugestão. E aí, o professor
ponderar pistas pela sala de aula relacionadas ao texto. Os estudantes em grupo deverão encontrar as pistas e solucionar os desafios para desvendar o tesouro, que pode ser um novo texto, pode ser um vídeo que trate, que aborde da mesma temática, é claro, ou então qualquer outro material interessante sobre o tema, que é a extinção dos animais. Introdução: iniciar uma conversa com os estudantes sobre a importância da biodiversidade e os perigos da extinção dos animais. Apresentar o tema da atividade 10 animais que foram extintos entre 2000 e 2020. Dividir os estudantes em grupo de 4 ou 5 pessoas, que foi dividido lá na etapa 1, que eu já sugeri, e que pode se manter. Missão, extinção, desafio. Apresentar o desafio 1, cada grupo deve escolher um dos animais extintos e pesquisar mais a fundo sobre suas características, sobre o seu habitat, hábitos, as causas da sua extinção. Então é aquilo que eu falei. Na etapa anterior, ele pode ampliar a atividade pesquisando sobre os animais, e aqui ele vai escolher um dos animais que foram pesquisados. Orientar os estudantes sobre como utilizar fontes de informações confiáveis, como livros, sites, artigos científicos. E o bacana aqui é que nós fazemos com a sugestão, além da proposta de potencializar a proficiência leitora, o letramento, nós estamos também atendendo aquilo que a BNCC prioriza, que é o quê? É a convergência com outras áreas do conhecimento. Aqui nessa proposta, nós vamos trazer a área de ciências da natureza, e que é muito interessante fazer esse diálogo com outras áreas do conhecimento, mesmo numa proposta de desenvolvimento de letramento. Gostaram da sugestão? Bem, eu fico por aqui até nosso próximo capítulo, é isso mesmo. Nós estamos no volume 3, até nosso próximo capítulo. Obrigada!